Olá, gente, tudo bom? Vou fazer uma série rápida com vocês de 3 vídeos para a gente revisar trigonometria no triângulo retângulo. São questões simples, só para a gente revisar realmente. E se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo com umas questões mais complexas de concurso, de Enem. Mas por enquanto é só para a gente dar uma revisada. Esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Vamos relembrar os valores de seno, cosseno e tangente para esses ângulos. Então vamos lá. É um vídeo bem rapidinho, só para a gente relembrar o que a gente falou. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Como é que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque eu tenho esse ângulo de 90 graus aqui, o ângulo reto. O lado oposto a esse ângulo reto, que aqui eu chamei de A, é a nossa hipotenusa. Cateto oposto e cateto adjacente vai depender do ângulo que a gente está analisando, né? Porque se eu estiver analisando o ângulo beta, o cateto oposto a ele é o B. Mas eu vou analisar o alfa, e aí o nosso cateto oposto a alfa é o C. C vai ser o nosso cateto oposto. E o cateto adjacente fica sendo o B. Então, vamos lá, vamos relembrar aqui. O seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos lá, cateto oposto é o C sobre a hipotenusa, que é A. O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o B e a hipotenusa é o A. E a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o C e o cateto adjacente é o B. Tem outra maneira também da gente calcular a tangente, que é o que a gente usa na tabelinha dos ângulos notáveis para preencher, caso vocês não consigam decorar, que é seno de alfa sobre cosseno de alfa. E aí, o seno de alfa a gente já tem aqui em cima, ó, é C sobre A, e o cosseno de alfa é o B sobre A. Então, vamos lá, eu vou resolver isso aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre divisão de fração, vocês deem uma pesquisada no assunto, tá? Vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, se tá B sobre A, quando a gente inverte, fica A sobre B. Como a gente tem uma multiplicação aqui e uma divisão, são operações inversas, a gente pode simplificar e fica com C sobre B. E tinha que ser isso mesmo, né? Porque foi o que a gente encontrou aqui, ó, C sobre B, não pode dar diferente. Vamos para a nossa tabelinha de valores. Isso aqui eu já fiz com vocês várias vezes, eu só estou revisando. Então, os ângulos notáveis é 30, 45, deixa eu puxar o 45 aqui, 45 e 60 graus. Esses são os nossos ângulos notáveis, são os principais que a gente usa quando a gente está trabalhando, tá? Se tiver algum ângulo diferente desses aqui, em uma questão mais simples, vai ter o valor para vocês. Então, vamos lá, seno, cosseno e tangente. Lembra como eu expliquei para vocês o que a gente faz para montar essa tabela? No seno, a gente coloca 1, 2 e 3. E no cosseno, a gente faz ao contrário. 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Então, todos eles a gente divide por 2. E coloca a raiz quadrada em todos eles também. Só que aqui no 1 eu não vou colocar a raiz quadrada, porque a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Vai dar um número decimal, então a gente deixa aqui. Esse também não tem raiz. Aqui fica a raiz quadrada de 2 e aqui fica a raiz quadrada de 3. Então, não é difícil, né, de montar os valores de seno e cosseno para 30, 45 e 60. Tangente vocês podem decorar, mas caso vocês não consigam decorar, eu já coloquei aqui, olha, seno sobre cosseno. Então, vamos lá, o seno é 1 sobre 2 e o cosseno é raiz de 3
sobre 2. Eu vou repetir a primeira, lembra? E multiplicar pelo inverso da segunda. E eu cheguei a falar com vocês sobre radiciação. Por quê? A gente vai simplificar aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Vou fazer aqui em cima para vocês verem, olha. 1 sobre raiz de 3, eu multiplico por raiz de 3 sobre raiz de 3. Por quê, gente? Porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. Eu não vou modificar esse número quando eu faço isso. Então, aqui eu vou ter 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Aqui, quando eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, eu fico com raiz de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, eu posso simplificar aqui e só vai sobrar o 3. Se quiserem ver isso aqui com mais calma, não conseguiu entender, procura sobre radiciação, tá bom? Então, aqui eu tenho raiz de 3 sobre 3. Esse daqui é mais simples, né, gente? Eu não preciso nem armar a conta, porque eu tenho o mesmo número. E quando eu divido o mesmo valor, a resposta é 1. Agora, esse daqui, raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Então, eu tenho raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso é 2 sobre 1. Esse 1 aqui nem precisaria, né? Vou simplificar aqui, sobra o raiz de 3. Então, tá aqui nossa tabelinha de valores. Qualquer dúvida, vocês perguntem no comentário. Esse é o nosso primeiro vídeo, revisando tudo que a gente viu sobre as funções seno, cosseno e tangente e os ângulos notáveis 30, 45 e 60. Até o próximo vídeo.